tudo bem? Meu nome é Emerson Modesto, sou professor de História. Estamos aqui para mais uma aula sobre Idade Média. Nessa aula nós falaremos de feudalismo. Nós falaremos de um sistema econômico que vai ser alterado ao longo dos anos, passando pelo mercantilismo e pelo capitalismo, que é o nosso sistema atual. E para falar de feudalismo, eu sugiro que você veja o nosso vídeo anterior sobre sociedade medieval. Porque dentro da sociedade medieval, nós tratamos um pouco dessa divisão hierárquica e estamental das sociedades, algo que é necessário para que nós possamos entender um pouco sobre o feudalismo. O objetivo que eu tenho com essa aula é que você possa compreender como se dá o comércio dentro da Idade Média. Esse período que dura 1000 anos e como se dá a relação de um sistema econômico que não era só econômico, mas era político, porque deduzia de ordens hierárquicas através das pessoas, da população que vinha do rei, da igreja. E o objetivo que eu tenho também é que você possa compreender, através de todas as nossas exposições, as obrigações que cada um tinha dentro das relações de trabalho, algo que não é atual, não é exclusivo nosso da atualidade, né? Temos as nossas obrigações. Então, que você possa ficar ligadinho, que nós faremos toda a nossa exposição através de um slide. Vamos lá, então, gente. Eu vou abrir aqui o slide para a gente. Tá? Aqui, eu coloquei para vocês, né, esse conceito da Idade Média. A Idade Média é uma idade que vem pós-antiguidade e que termina na Idade Moderna, depois da queda de Constantinopla, em 1453. E a Idade Média era a antiga Roma do Ocidente, porque a Roma do Oriente se torna Império Bizantino. E nós falaremos então da Idade Média, e nós comentamos lá num vídeo anterior, você pode estar acessando aqui também, que a sociedade medieval se estrutura através dos povos bárbaros. E para a gente entender como que se forma isso, nós trataremos de periodização, que é a Alta Idade e a Baixa Idade Média. E para entender a Alta Idade Média, vocês precisam entender o feudalismo. Feudo significa terra. Feudalismo, a grosso modo, nós entenderíamos como um sistema de terras. Na prática, é uma troca de terras. Só que não necessariamente uma troca de terras, mas dos alimentos que por ela se tem também, né? Então, nós tratamos de um sistema que não é só político, é econômico e é social também, que vigorou durante a Idade Média. E nós falaremos, então, de como que surgiu o feudalismo. Ele está associado ao quê? Primeiro, ele está associado à decadência do Império Romano, que havia o comércio, a circulação de moedas ela entra em déficit, né? Então o comércio ele entra a todo vapor nisso, o comércio baseado em trocas e o comércio baseado em moedas ele cai junto com o Império Romano. A gente vai ter também a questão que era do Império Romano, né? Que é uma apropriação deles. Era a vila, o colonato, a fragmentação do poder político. Como assim? Dentro do Império Romano, o colonato era a posse de terras. O Império Romano já tinha o que nós chamamos de lei de terras. Era uma lei em que as terras que, entre aspas, não tinham dono eram do governo, né? Essa fragmentação do poder político centralizavam as terras e gerenciavam para que você não ocupasse a terra que você quisesse. E você realmente tivesse, até onde você morasse, seria seu mesmo, né? Como se você entendesse assim. Isso era chamado de colonato. Colonização é a posse de algum lugar. Então, colonato no Império Romano era a posse de uma terra que você estava. E outra coisa que o feudalismo também vai estar associado a esses reinos bárbaros. Entre os povos bárbaros nós temos os hunos, os godos, os francos, os germânicos, os saxões, anglo-saxões, os godos, visigodos, estrogodos. E falaremos em especial de um povo bárbaro aqui para a formação do feudalismo, que é os germânicos, com o que nós chamamos de comitatus. Comitatus é baseado numa economia agropastoril, baseada em troca de mercadoria, ou de benefício. Ou seja, eu só troco uma mercadoria com você, eu só comercializo com você quando eu vejo que isso é prudente e é viável a mim fazer. Se não for, eu não comercializo e eu não faço negócios com você. E a união disso, então, do colonato e do comitatus vai formar, então, o feudalismo. A posse de terras e a troca de mercadorias formam, então, o que nós chamamos de feudalismo. Para a gente entender isso, nós temos que entender um contrato que era feito. O contrato era chamado suzerano vassálico. A relação de vassalagem, então, é o que nós vamos ver aqui, era como que era cedida essas terras baseado no colonato para que depois fosse realizado o comitatus. Como assim?
O rei, ele era chamado de senhor feudal. O senhor feudal, ou o senhor das terras, era o que comandava, era o que mandava, era o que gerenciava todas as terras do seu reino, e ele poderia oferecer isso a quem ele quisesse, num contrato, baseado num contrato, numa relação que deveria ser de extrema obediência, através do que nós chamamos de homenagem. Homenagem é uma relação de fidelidade que exerceria entre o rei e a sua família, em que ele cederia terras para suas famílias, e que automaticamente os seus familiares, o familiar do rei, que seria o supremo suzerano ou o supremo patrão, para a gente entender, ele poderia repartir essas terras para outros trabalhadores, para que eles pudessem sobreviver e pagar impostos também. Então, suzerano, o principal suzerano era o rei, e o suzerano, por si só, não só o rei, mas a família e toda a repercussão do contrato suzerano-vassálico, ele tinha um objetivo, que era dar proteção militar e prestar assistência jurídica aos seus vassalos. Como assim? Eu te protejo. O que você precisar de mim, você me procura. Se alguém está contra você, você me procura que eu te ajudo. Se algum povo tentar nos invadir, eu que vou te ajudar. E o vassalo, por sua vez, ele receberia as terras e prestava serviço. Não só militar, mas como também de impostos. Ele deveria pagar impostos para o seu suzerano. Então, o rei era o supremo suzerano, que era o senhor feudal, ele passava para a sua família, que automaticamente também passava, a sua família passava para os servos, passava para os camponeses trabalharem dentro das suas terras. Aqui tem um gráfico para a gente entender que o suzerano, então, ele oferece proteção e sustento, né? Eu te dou terra, né? Eu te sustento, porque eu te dou uma terra porque você pode plantar. E o vassalo, por sua vez, ele vai oferecer os conselhos, sua força de obra e o auxílio através dos impostos que ele tem que pagar. Essa aqui é uma representação, né, desse sistema feudal, até porque você vai ver que os vassalos, os manso senhorial, manso servil, terras comunais, eles estão repartidos aqui entre esse sistema feudal, e os vassalos, eles vão ter a sua ligação não só com o rei, que era o senhor feudal, o chefe, mas com outros suzeranos que estão logo ao lado do castelo, e que vão ter outros vassalos que vão gerenciar o processo de vassalagem em outros territórios ao redor do reino, que vai todo ser oferecido através de um rei em um lugar central e que comanda a sua família, automaticamente comanda os camponeses também. Então, para a gente entender isso, a terceira classe na sociedade medieval são os servos, os camponeses, aqueles que trabalham. E para entender, então, quem trabalha, a gente tem que entender que eles têm a obrigação deles como vassalos, né, que são pagar impostos. Eu vou colocar aqui em outro slide para vocês entenderem melhor. É interessante pensar que o dízimo não é um imposto de feudalismo, tá? É um imposto dado à igreja. Então, os impostos dos servos seriam esses aqui, ó. Nós vamos ter entre os principais impostos a corvéia, que era o trabalho gratuito de 3 a 5 dias por semana no manso senhorial. A talha, que era da parte da produção de 3 a 4 dias ao suzerano, ou seja, ele daria uma porcentagem determinada pelo rei. Nós vamos ter a banalidades, que é o pagamento em espécie pela utilização de instrumentos, ou seja, você precisa de um instrumento e o rei tem para te oferecer, ele te cobra o imposto por isso. O tostão de Pedro era 10% da produção feudal para a Igreja Católica. Isso é um imposto relacionado à igreja, né, o dízimo, como é chamado. E a captação é um imposto anual pago pelo simples fato de estar vivo, né? Se você sobreviveu no ano, você me paga. E é um imposto também que não está relacionado aqui, que é chamado de mão morta. Quando um vassalo morre e o filho dele, porque não era algo que passava de geração para geração, né? Meu filho não herdava o contrato que eu fiz com o meu suzerano. Então, assim que eu morresse, meu filho deveria pagar um imposto que é chamado de mão morta, para assumir o mesmo lugar, então, que eu estaria ali, ou seja, assumir o mesmo lugar do pai, dentro dessa relação suzerano-vassálico. A economia medieval, então, o feudalismo é a economia agrícola, né? Ela é baseada toda nesse processo de ruralização da sociedade medieval, e pensar no feudalismo, no sistema de trocas, porque se eu queria comer uma carne de boi, eu deveria trocar por um produto, por um arroz, por um feijão, por algo que eu acharia prudente trocar, né? Então, a existência das moedas, elas não somem, né? As moedas não desaparecem, mas elas não são realmente utilizadas na prática
diante desses povos. E o que acontece, então, é as trocas de produtos e mercadorias, que eram mais comuns. A ruralização, como eu falei com vocês, as pessoas se concentram nesses meios rurais, longe das grandes civilizações, como nós podemos dizer assim, né? A autossuficiência, porque cada reino ele gerenciava os seus produtos de acordo com que cada um pudesse comer, pagar os impostos e ficarem supridos dentro da sua necessidade. E esse é o slide do feudalismo. Essa é a perspectiva que nós temos quando nós falamos, então, de um sistema econômico que durou praticamente do século V ao século XI. A nossa aula, então, só para a gente fazer um resumo aqui, nós falamos sobre um sistema econômico muito amplo, um sistema econômico que exigia um contrato. Esse contrato era chamado de contrato suzerano-vassálico. O contrato suzerano-vassálico, então, era esse contrato que determinava, né, dentro da lógica medieval, a posse das terras e o direito de poder trabalhar nela também. O suzerano, o principal suzerano, que era o senhor feudal, ele tinha vários vassalos. Esses vassalos iniciais do rei era a própria família dele, eram os nobres, que passavam depois para toda a camada social, os servos, os camponeses, os plebeus. E dentro dessa perspectiva nós entendemos que esse contrato ele tinha obrigações. O suzerano oferecia sua proteção e o sustento para as pessoas, né, a terra, e os vassalos, aqueles que trabalhavam nas terras, aqueles que obedeciam os reis e os suzeranos, eles pagavam impostos para permanecerem com essas terras, impostos sobre ferramentas, impostos sobre terra, impostos sobre dias de trabalho, impostos por estar vivos. E uma relação que nós temos com isso é que até hoje nós pagamos tantos impostos, né? Fica aí a dica, que é algo que existe desde sempre, né? Não é exclusivo só da Idade Média, mas de todas as populações. Espero que você tenha gostado. Você pode continuar assistindo os nossos vídeos também e curtindo aí, viu? Até mais, muito obrigado.